noite. De volta com o mundo universitário depois de merecidas férias, seguindo o ritmo das escolas e das universidades. Nesse ano de 2019, a gente chega com muitas novidades, novos quadros, novos temas para serem debatidos e assim tirar todas as suas dúvidas. Olha só, a gente vai falar sobre saúde, sobre tecnologia, vamos falar também qual a profissão ideal para você. E assim você vai tirando suas dúvidas e já vai estabelecendo aí o seu, digamos que, a sua caminhada para o mercado de trabalho. Então, fica ligado no Mundo Universitário 2019, que ele está apenas começando. E a gente já começa o Mundo Universitário de 2019 falando de conquistas. Ao meu lado eu tenho essas duas raridade de pessoas aqui que eu tive a oportunidade de conhecer no ano de 2018, de entrevistar. Daqui a pouquinho você vai acompanhar imagens das entrevistas que a gente fez com eles. E agora eu entrevisto os dois, porque os dois foram aprovados no Enem 2018. O Thales foi aprovado para Engenharia Elétrica e a Maria Eduarda, essa menina de apenas 15 anos de idade, foi aprovada para o curso de Medicina na Universidade Estadual do Piauí e o Thales na Universidade Federal do Piauí. Eles vão falar para a gente agora como foi o desafio de conquistar o Enem, a sua dedicação aos estudos, tá? E essa aprovação que com certeza deixou toda a família aí muito feliz, não é isso, Thales? Exatamente. É bom lembrar que o terceiro ano, e o pré-vestibular que seja, é um ano muito importante para o aluno amadurecer. Não só o seu senso de o que eu devo estudar, mas também do quanto eu devo estudar. Eu gosto de falar que existem 3 fatores que determinam a aprovação de um aluno. O primeiro é a disciplina, e o aluno disciplinado é diferente do aluno motivado, porque o aluno motivado, ele procura motivação nas outras pessoas e nem sempre ele pode ter. O aluno disciplinado não, ele acorda e faz. Ele acorda e estuda o que ele tem que estudar. Ele faz o que ele lhe determina. O segundo ponto que eu gosto de frisar é o autoconhecimento. O aluno que não se conhece, não sabe as limitações dele, não sabe os defeitos, as qualidades, ele não vai saber organizar um horário de estudo para ele. Se a minha deficiência é humanas, eu devo frisar essa parte, devo estudar mais essa parte. Se eu sou muito bom em matemática, eu vou dar um passo para trás para poder balancear o meu horário de estudos. E o terceiro ponto é a organização. Um aluno que não se organiza, ele não consegue a aprovação em qualquer que seja o exame. Seja o Enem, seja passar na OAB, seja passar num concurso. O aluno deve ser disciplinado, ele deve se conhecer e deve ser organizado. Muito bem, Thales. Olha, quando a gente fez a entrevista com eles se preparando para o Enem durante o terceiro ano, algo me chamou muita atenção. A Maria Eduarda Albuquerque, ela tem apenas 15 anos, ela foi aprovada em primeiro lugar pela Universidade Estadual do Piauí para o curso de Medicina, um dos cursos mais concorridos, aliás, o mais concorrido em todo o Brasil, né, Maria Eduarda? E o que me chamou a atenção foi a Eduarda ter apenas 15 anos de idade. Eu fiquei, nossa, o certo é você terminar o ensino médio com 17, 18, 19 anos. Agora, 15 anos, como foi que aconteceu isso, Eduarda? Você adiantou 2 anos? Como foi? Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu entrei na escola, eu não me identifiquei nem com os conteúdos ensinados, nem com a idade mental e intelectual das outras crianças. Então, uma das professoras deu a ideia de me passar 2 séries à frente. Então, com 4 anos, eu já entrei na alfabetização e eu me dei muito bem com os conteúdos, os colegas e as professoras. E, a partir de então, nunca demonstrei dificuldades intelectuais nem de interação. Eu conversei antes um pouquinho com a mãe da Eduarda e ela me disse que a Eduarda sempre teve muita dedicação aos estudos. Para ela sempre era um desafio a vencer, né? Mas que ela levava tudo assim com essa dedicação e essa alegria. Agora, Eduarda, você me disse anteriormente que não sabia ainda se você ia escolher medicina ou história. Então, 2 áreas bem distantes. E você agora já tem certeza que você realmente quer medicina? Eu tenho certeza que fiz uma escolha certa e racional. Eu não tenho 100% de certeza de que quero medicina, até porque eu ainda não comecei o curso, eu ainda não estou muito bem inserida nesse universo.
mas eu tenho certeza que vou conseguir balancear os prós e os contras dessa carreira e conseguir decidir até o final do curso se é isso que eu quero para minha vida ou se eu vou mudar para a história. Agora, o Enem, de certa forma, sei que vocês dois concordam, ele é um bicho-papão, né? Você tem a pressão dos amigos, tem a pressão da família, tem a pressão dos professores para alcançar o sucesso, Thales. Thales, dá essa dica agora para quem está se preparando para o Enem. Como que a pessoa deve se preparar? Deve deixar a família, a diversão de lado e se concentrar só no estudo ou tem tempo para tudo? Na minha opinião, tem tempo para tudo. O aluno que está estudando para prestar qualquer que seja o vestibular, não só o Enem, deve ter sempre o equilíbrio. Porque o aluno desequilibrado, ele não consegue nem estudar o suficiente e nem ter prazer suficiente, curtir o suficiente. Sair com a namorada, sair com a família, jogar um futebol que seja. Então, tem sempre que entender que tem tempo para estudo, tem tempo para os prazeres também. É aquela questão do autoconhecimento, saber qual é o tempo que eu tenho, que eu sei que eu rendo. Porque não adianta o aluno se propor estudar 5 horas seguidas, se ele sabe que não consegue estudar 5 horas seguidas. Se ele não consegue estudar esse tempo todo, ele começa com 1 hora, depois vai 1h30, 2 horas. Então não é passar os pés pelas mãos, não é atropelar. É ir com calma e buscar sempre o equilíbrio em tudo que for ser feito. Maria Eduarda, eu sei que você já está se preparando para lançar um canal, viu? Ela vai ter um canal no YouTube para dar dicas de estudo. Agora, Eduarda, ainda bem que eu não sou sua prima. Sim. Esse é, inclusive, ainda bem que ela não é minha prima. Onde eu vou dar dicas de estudo, mas também de autoconhecimento para os estudantes que estão passando por essa fase muito difícil, que é o terceiro ano e o pré-vestibular, onde eu vou falar do que eles quiserem. Enfim, vai ser muito eclético, muito aberto e eu espero que eu possa inspirar e contribuir com muitos jovens de maneira positiva. Agora, Eduarda, qual a dica para você elaborar o seu plano de estudo? A qualidade vale mais do que a quantidade. Estudar racionalmente, se autoconhecendo e vendo quais são as suas falhas e investindo nessas falhas, em melhorar essas falhas, é extremamente importante. Além de procurar os melhores métodos de estudo já provados e aprovados pela neurociência. Por exemplo, não adianta, como o Thales falou, estudar 5 horas ininterruptas, porque o nosso cérebro não consegue se concentrar por todo esse tempo. Então, estabelecer pequenas metas e ir alcançando essas metas libera dopamina, que já ajuda o estudante a conseguir felicidade e ajuda na motivação. Então, ser disciplinado, ser determinado e ter essa racionalidade na hora de buscar métodos de estudo ajuda muito, além de autocontrole. Não adianta estudar 1 hora por dia, sendo que você sabe que precisa e que poderia estudar mais, mas você não se controla e fica, por exemplo, nas redes sociais. Não. Quando você estabelece metas próprias, quando você vai atrás dos seus sonhos, e você os alcança, isso é extremamente motivador, produtivo, maravilhoso. A sensação é ótima. Então, vale a pena abrir mão das redes sociais por um tempo. Não completamente, mas diminuir o tempo de interação. Porque quando você ressignifica os estudos de maneira positiva para você, ajuda muito na sua motivação e determinação. Nossa, ela já fala como profissional neurociência, ela já fez aí algumas viagens na área de medicina. Agora, Thales, você estava me dizendo que a dúvida era engenharia civil ou engenharia elétrica e que você foi fazer uma pesquisa de mercado. Exatamente. Eu tive uma nota que eu conseguiria entrar tanto para engenharia civil quanto para engenharia elétrica na Universidade Federal do Piauí. E aí a minha dúvida foi essa. Eu entrava para civil ou entrava para elétrica? E aí eu fui analisar. Conversei com engenheiros civis, conversei com engenheiros eletricistas e entrei no consenso de que como a engenharia elétrica é um mercado que está crescendo mais, inclusive temos aqui no Piauí, na região de São João do Piauí, a maior usina de painéis fotovoltaicos da América do Sul. Como é um
uma área que precisa de muita pesquisa, porque muita gente quer pagar pouco na conta de luz, e aí ter gente estudando isso, estudando como otimizar a produção de energia, é uma área muito crescente. Então eu optei por isso, e eu optei por engenharia elétrica ao invés de engenharia civil por essa pesquisa de campo, essa pesquisa de mercado. Beleza, olha, eles tiveram todo o ano de 2018 para se preparar para o Enem. Tá? A gente teve a oportunidade de conhecê-los durante toda essa metodologia de estudo que eles adotaram, né? Mas, assim, eles, não, como Thales e a Eduarda já falaram, né? Não deixaram a diversão, a família de lado, tem tempo para tudo. Tá? E eu queria agora pedir para os dois dar uma dica para quem está se preparando para o Enem 2019. Ou então aquelas pessoas que não conseguiram alcançar o sucesso agora em 2018. Eduarda, diz aí, qual a sua dica para aqueles que estão se dedicando a alcançar também uma aprovação no Enem? É um caminho difícil, mas vale muito a pena lutar para atingir os seus objetivos e vale a pena lutar pelos seus sonhos. Nós não devemos desistir, seja porque a preparação é muito cansativa, seja porque nós não conseguimos na primeira vez. Você não é só um resultado ou só uma nota. Você não conseguiu ainda, mas a sua capacidade é de conseguir o que você quiser. Então, nós não devemos desistir de maneira alguma. Tanto não devemos desistir que não existe idade para você alcançar o sucesso. A Eduarda tem apenas 15 anos de idade, mas você pode ter aí 20, 25, 30, 40. Não existe tempo para que você retorne aos estudos e conquiste o seu objetivo, não é isso, Thales? Exatamente. É bom lembrar que para o aluno conseguir essa aprovação, ele precisa, primeiramente, no começo do ano, manter a calma, entender que ele tem um ano todo para estudar as disciplinas que o Enem cobra, as competências e as habilidades que o Enem cobra, e estabelecer um planejamento de estudo, porque, como eu disse, o aluno desorganizado, ele se perde meio a tanta informação, porque, querendo ou não, o Enem é uma prova de 180 questões e uma redação. Para fazer a redação, ele precisa ter uma bagagem teórica enorme, uma bagagem tanto que seja de uma citação de um pesquisador até ler um livro de uma literatura brasileira, alguma coisa assim. Então, é manter a calma, procurar os profissionais adequados para isso, os professores. A gente tem nas escolas e em cursinhos pré-vestibulares, professores muito competentes aqui no Piauí. Eu tenho a confiança de dizer que a gente tem uma das melhores equipes do Brasil. E buscar nesses professores fonte de inspiração. Professor, o que é que eu posso fazer? A gente está nessa situação, eu estou assim, o que é que eu faço? Procurar em alunos que tiveram a aprovação, o que foi que você fez? Você passou, como foi seu horário de estudo? E conversar com essas pessoas. É o que eu falei, buscar o ponto de equilíbrio. Entender que é uma tarefa, como a Maria Eduarda disse, é uma tarefa difícil e é necessária muita maturidade para passar por isso sem se desviar, sem chorar, sem fazer qualquer escândalo. É isso, o mundo universitário está apenas começando nesse ano de 2019. Logo depois do intervalo comercial, você vai acompanhar outras novidades que a gente tem para apresentar para você. É um instante só.